live hoje, uma conversa sobre felicidade no trabalho, e a gente já começou essa semana provocando um pouquinho quem passeia aqui pelo feed do Feliciência, perguntando o que é felicidade no trabalho, e várias contribuições extremamente pertinentes, eu estou até com elas abertas aqui. Então a gente tem a própria Leone, que está aqui, já sinalizou qualidade de vida como sendo felicidade no trabalho. Andressa, que é uma grande fotógrafa de Brasília, entregar algo que realmente faça sentido para o cliente, ao sentido aí que a gente na psicologia positiva conhece. Babi, ter liberdade e autonomia. A autonomia é uma das necessidades psicológicas básicas do ser humano, quando a gente vai olhar aí para a teoria estou lembrando do nome dos pesquisadores da autoeficácia. Fazer o que ama, a Elis, Nicolas, saber encontrar o seu lugar, dar sentido ao que está construindo, ao sentido aí mais um pouquinho, né? E assim a gente teve várias contribuições, até convido vocês a darem uma olhadinha depois, porque tudo é válido. A gente sempre fala que todo ser humano tem o direito de definir felicidade como ele bem deseja, né? Dentro da sua percepção do que é felicidade, levando em consideração sua singularidade, sua subjetividade. Nesse ponto, eu posso dizer para vocês que são quase 8 bilhões de seres humanos no mundo e a gente pode ter quase 8 bilhões de definições de felicidade. Mesma coisa acontece com essa ideia da felicidade no trabalho. É um tema muito quente. Ontem eu conversava com uma jornalista e uma das perguntas que ela fazia era se cresceu, né, o espaço e o interesse para se falar sobre felicidade dentro das organizações, sem sombra de dúvidas, né? Não quer dizer ainda que seja um trabalho fácil, vocês sabem disso, nós sabemos disso, mas hoje existe sim uma abertura para se falar de felicidade, de bem-estar e de saúde mental. E aí, né, a professora que mora em mim, né, e que é muito feliz sendo professora, já faz um primeiro ponto, né? São dimensões que possuem interface, mas elas são diferentes. Então, falar de felicidade, bem-estar e de saúde mental, de maneira geral, está tudo contido dentro de um grande escopo da saúde, mas são dimensões diferentes. Então, existe sim espaço, existe urgência, os números mostram pra gente, quando a gente vai olhar como está a saúde mental do brasileiro, é difícil, eu sempre digo aqui que a gente ainda tem que fazer uma escavação, ou como a Tati Costa usou num curso nosso há pouco tempo, tem que fazer uma mineração desses dados. É bem mais fácil fazer isso, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você acessa o CDC e você tem tudo ali à disposição. A gente ainda batalha um pouco, mas é uma urgência, né? Já venho falando sobre isso, vou ser redundante, é uma urgência, está dentro da dimensão da sustentabilidade humana, que está dentro da dimensão da sustentabilidade social, que por sua vez compõe a plataforma dos critérios ESG, que foi tema da nossa última live aqui, que está no IGTV, vocês podem visitar se quiserem ver ou rever. Então, vamos falar um pouquinho de felicidade no trabalho. As perguntas que a gente trouxe para esse bate-papo e que era uma provocação para vocês virem para a conversa é o que é felicidade no trabalho, como se mensura, se existe só uma forma de mensuração, se existe um modelo ideal de planejamento para implementação de, eu nem chamo mais de programa, porque programa é uma coisa que tem começo, meio e fim. No momento em que a gente abre essa pauta, ela não deve ter volta, não dá pra gente dizer, olha, esse ano a gente vai trabalhar felicidade no trabalho, mas ano que vem a gente vai trabalhar metodologias ágeis. Não dá, né? Depois que a gente começa esse esforço dentro da organização, não deve ter volta. Já vi algumas organizações regressarem porque foi necessário, porque não estavam prontas, mas isso gera um desgaste e um impacto interno que a gente não consegue dimensionar. Não é tão linear. No momento em que você mobiliza a crença, né, a credibilidade dos trabalhadores em relação à sua oferta, né, de um caminho mais satisfatório, com mais sentido, com mais felicidade no trabalho, não dá para você suspender isso depois sem ter um ônus a pagar. Então, não é um programa. Eu fico meio que transitando entre uma iniciativa e esforços, porque eu ainda não achei
a palavra que defina, mas eu não gosto de chamar de programa porque não tem fim, não deve ter fim. Colocar o ser humano, ou melhor, a vida, que a nossa pauta vai além do humano, a preservação e a regeneração das condições de vida no planeta, no centro dos nossos processos, é obrigação de todos nós, né? É obrigação das organizações, é obrigação do Estado e é obrigação nossa também, cada um de nós como cidadão e cidadã. E aí, a primeira pergunta é o que é felicidade no trabalho? Talvez eu não diga para você a resposta mágica, então talvez assim frustre um pouquinho, porque eu não vou dizer para você que existe a resposta perfeita para isso. Uma coisa que a gente trabalha dentro da ciência, dos cursos, como os nossos cursos que são totalmente 100% baseados em ciência, mas a gente vai levar para formas e métodos de aplicação. A primeira coisa não existe uma única definição ou um padrão ouro de definição para a felicidade. Existem alguns e não são poucos. E olha que eu nem estou falando de felicidade no trabalho ainda. A felicidade usada ou pesquisada na ciência, ela precisa de um construto. E o que é um construto, né? Uma coisa, às vezes a gente usa essa palavra e as pessoas estranham, mas é uma palavra muito usada na ciência. Um construto de felicidade não é um conceito e não é o significado do dicionário. O construto é uma definição científica que é construída por um pesquisador ou por um grupo de pesquisadores ali dedicados a determinado estudo e que possibilita, quando você vai descrever o que é, por exemplo, felicidade, esse construto ele tem que possibilitar que o pesquisador possa mensurar aquilo da forma como ele definiu. Então, a felicidade no trabalho, ela tem alguns construtos que são usados por pesquisadores diferentes. Dentro da ciência, como é que a gente vai encontrar construto? A gente vai ter que ler toda a produção científica, por exemplo, recente. Vejam só o que a gente tem que fazer na ciência, pessoal. Se eu quiser saber o que tem de mais recente em estudos no mundo sobre felicidade no trabalho, eu tenho que fazer um levantamento, parece impossível. Primeira vez que eu tive que fazer isso, eu achei que eu ia enlouquecer, mas eu tinha que fazer. Você tem que levantar tudo que foi produzido no mundo nos últimos 5 anos e fazer uma revisão que a gente chama de revisão sistemática. Claro que muita coisa, a maioria acaba sendo descartada, mas você tem que buscar a produção. Então, quando a gente busca as produções que são consistentes, que tem, por exemplo, muitas citações, um artigo científico que tem muitas citações, que foi citado muitas vezes, é um artigo ali que merece a nossa atenção. Um artigo que foi publicado num periódico científico que tem um QALYS, que é um índice de, aspas, qualificação elevado, merece a nossa atenção. Então a gente dá uma olhada no que existe de produção científica, no que os nossos colegas cientistas e pesquisadores produziram nos últimos anos e como eles definiram felicidade no trabalho. Para que a gente... Primeiro ele precisa definir, se ele estiver pesquisando felicidade no trabalho, ele tem que dizer no início do seu estudo o que é felicidade no trabalho. Então a gente vai ter alguns construtos e eu vou contar para vocês que tem inúmeros construtos que a gente nem sabe que são construtos de felicidade no trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de satisfação no trabalho, é um construto de felicidade, é uma forma de se estudar e avaliar a felicidade no trabalho. Quando a gente fala de engajamento no trabalho, e meus alunos aqui sabem o quanto eu defendo que se olhe para engajamento. Por quê? Porque engajamento interessa às organizações. Não conheço nenhuma organização que tenha dito até hoje: eu não tenho nenhum interesse em saber como está o engajamento, né, dos meus trabalhadores, meus colaboradores. Isso interessa à organização e isto é um construto de felicidade no trabalho. Comprometimento, estado de flow, que nós na psicologia positiva conhecemos como a teoria do flow do professor Mihaly Csikszentmihalyi. Então, existem muitos construtos de felicidade no trabalho, não existe um só. Então, o primeiro passo é entender, né, qual é o construto que eu vou usar. Minha recomendação para as organizações, para os Chief Happiness Officers, aqui deve ter alguns na sala, a Cris Dille que está aí, que eu me lembro, mas tem mais gente, com certeza,
você precisa, dentro da organização, no seu esforço de implementar uma iniciativa de felicidade, primeiro passo, gente, é passo número 0, definir o que será a felicidade no trabalho dentro dessa organização. O que cabe nessa organização? A cultura permite o quê? A gente sabe, e vocês sabem, que há organizações que não vão se apropriar exatamente da proposta de felicidade, que ficarão mais confortáveis com a questão do bem-estar no trabalho e tudo certo. Então, um passo importante é definir isso. E eu ainda não disse para vocês nenhum construto de felicidade no trabalho. Eu vou trazer 2 e depois eu vou conduzir essa conversa numa outra direção, mas é uma direção planejada. Eu não vou fazer uma digressão e me perder por aí. Eu gosto muito, isso aí é um construto meu de eleição. Cada pesquisador acaba tendo as suas referências de maior afinidade, mas sempre ali, né, a gente tem que ter certeza que está usando um material consistente do ponto de vista científico. Eu adoro o construto da Universidade de Berkeley. Eu sempre falo e vou deixar aqui para vocês, Berkeley tem 2 cursos de felicidade gratuitos em uma dessas plataformas muito conhecidas, eu não sei se é edX, é uma delas, mas vocês encontram. Quem se vira bem com um curso em inglês, eu mais que recomendo que aproveite, porque são cursos muito bons. Um sobre felicidade, outro sobre felicidade no trabalho. Não é amplo, gigante, mas ele traz muitos elementos que me foram muito úteis na minha construção também, no meu próprio processo de educação, que nunca para. Lifelong learning, né? Como a gente fala. Então, o que Berkeley fala, né? O que é felicidade no trabalho? Eu vou já defender ou argumentar por que eu gosto desse construto. Tá aqui na tela, que eu não sei ele de cor. Percepção de que o tempo no trabalho é bem vivido, com motivação e de que o que se faz tem valor. Percepção de que o tempo é bem vivido, com motivação e de que aquilo que se faz tem valor. Já eu vou explicar para vocês por que eu gosto dele. Vai ficar muito claro para vocês. Por que ele tem sentido para mim. Então, a gente tem um pilar de bem-estar subjetivo e a gente tem um pilar de bem-estar psicológico. Vou já falar dessas combinações de uma maneira bem didática. Nós, no modelo Chief Happiness Officer, e eu vou dizer para vocês que todas as certificações de Chief Happiness Officer, elas vieram, né, a gente tem algumas aí no mercado, elas vieram de um modelo único, que é um modelo desenvolvido na Dinamarca, na Academia da Dinamarca, em 2003. Dali saíram inúmeros Chief Happiness Officers, saíram depois profissionais que criaram seus cursos, mas quem emana desse núcleo na Dinamarca, por exemplo, o nosso grupo tem cerca de 40 organizações no mundo, são 30 países. E a gente está no Brasil nessa conexão como representantes. Até o momento somos nós, não sei o que será no futuro, mas quem vem desta formação trabalha com o pensamento ou a abordagem do Kahneman, que tem uma relação entre psicologia e economia. E a gente menciona isso, a gente mostra o modelo, chama-se modelo híbrido de Kahneman, mas não é o que a gente defende, a gente traz para aprendizado. Deixa eu trazer ele para vocês e vou dizer por que a gente não defende como o nosso de eleição, embora seja importante conhecê-lo. No modelo da Academia da Dinamarca, felicidade no trabalho é mais ou menos isso, uma tradução livre nossa. Experiência de emoções positivas, frequentes e emoções negativas raras ao longo do dia, ou seja, experiência de mais emoções positivas do que negativas no trabalho. Ok, excelente. Ou simplesmente, aqui vem um ponto importantíssimo do modelo híbrido de Kahneman, como a pessoa se sente em relação ao trabalho e não como ela pensa sobre o trabalho. Então, esse construto é um construto totalmente calcado no aspecto subjetivo. E eu vou dividir e vou tentar ser didática sem os meus slides, as minhas tabelas aqui. Acho que vai dar para pegar. É um construto de afetos. Vai avaliar de que maneira o trabalho me afeta
E quando a gente fala de afeto, o que me afeta é o que me causa emoção. Vamos trazer aqui brevemente um parêntese sobre emoção, só para reforçar. Gente, existe uma necessidade muito importante da gente se apropriar, da gente estudar de maneira segura, com uma boa fonte. Temos aí, por exemplo, já vou mencionar uma sugestão minha, doutora Carla Tipo, Instituto Conectomos, quando a gente quer se apropriar de neurociências. Muito cuidado, assim, neurociência, o estudo da neurociência é muito diferente do estudo da psicologia positiva. Para quem não é de uma formação em ciências biológicas, é muito mais desafiador. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que uma emoção é uma reação corporal, é um fenômeno neurofisiológico em resposta a um estímulo externo. Pode vir da memória, pode vir da imaginação, mas vamos falar aqui mais no dia a dia. Então, quando eu falo do que me afeta, quando eu falo das emoções, são estímulos que eu vou captar, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, que é do que a gente está falando aqui, que eu vou captar pelos meus sentidos. O que eu vejo, o que falam, o que eu escuto e de que maneira isso me afeta. Isto é emoção. Então, a emoção, quando a gente olha a partir das neurociências, e citando aqui o neurocientista Antônio Damasio, um incrível neurocientista português radicado na Califórnia, a emoção acontece no teatro do corpo. Quando eu me emociono, a depender de que tipo de emoção eu vivo, o meu coração se acelera, minha pupila dilata, minha respiração pode ficar ofegante, dependendo se for medo, se for o crush, a perna fica bamba. Então, isso é emoção. Isso acontece no corpo. Quando a gente fala de sentimento, o Antônio Damasio vai fazer novamente a metáfora do teatro, mas do teatro da mente. É como eu penso, avalio, como eu rumino sobre aquilo que eu vivo. Então, a emoção é isso. Veja que aqui no modelo da Academia da Dinamarca, a gente está focado na questão da felicidade no trabalho, no pilar dos afetos. E é aqui que eu vou convidar você a vir comigo num caminho um pouquinho diferente, mas que muitos de vocês conhecem, que é por que de verdade a gente precisa separar a felicidade no trabalho da felicidade. São as minhas provocações, né? São os meus convites, é o meu pensamento, é o meu treinamento e meu olhar de pesquisadora que vai sempre fazer uma avaliação, e eu amo esse lugar. Eu estava numa reunião agora na universidade e o que eu digo é, gente, dá um trabalho danado, mas eu amo, é o melhor lugar onde eu estou, é o que mais me faz feliz, porque é aquele esforço de fazer uma análise crítica, de olhar para as coisas sem absorvê-las de imediato, de não acreditar em linha uma frase simples para responder a uma pergunta tão complexa como, por exemplo, o que nos faz feliz no trabalho. E a gente tem no Instituto esse paradigma, esse convite a um novo paradigma. E a gente vem trabalhando isso, eu, no caso, dentro da universidade com pesquisa, já com estudos validados, e agora com um livro, depois no finalzinho eu vou mencionar. Eu sei que alguns de vocês já compraram, já me disseram, compraram em pré-venda, mas de dizer por que nós estamos falando de felicidade no trabalho. Existem duas pessoas, a que trabalha e a que vive. A gente deixa a vida na porta da empresa, e aí agora, nesses 2 últimos anos de pandemia, a minha questão é, existe a porta da empresa? A gente vive um processo extremamente acelerado de desmaterialização do trabalho. O que significa essa expressão? A desmaterialização do que é físico em relação ao nosso trabalho, a sede, o escritório, a baia. Óbvio que a gente está em pleno momento de retorno ou tentativa de reborn da força de trabalho. Total, parcial, híbrido, mas é o que está acontecendo agora. Mas nós não ficaremos mais integralmente dentro das estruturas, e daqui para frente isso vai mudar cada vez mais. Em alguns mercados, por exemplo, como o mercado de tecnologia, você não determina onde o profissional vai trabalhar. É impossível. Hoje os profissionais de tecnologia trabalham para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo.
Você não consegue garantir, forçar um profissional que interessa a organização a permanecer dentro de uma estrutura física. Então, há muita mudança, há muita transição. E como é que eu posso falar de felicidade no trabalho? Como é que eu posso falar de equilíbrio, vida pessoal, vida profissional? E aqui já venho com mais uma provocação. A gente já vem em algum tempo ouvindo uma outra forma de abordagem que não é mais o equilíbrio, mas a integração vida pessoal, vida profissional. Até que ano passado, eu não sei quem falou e eu gosto muito de dar a fonte, alguém disse em algum momento, em alguma sala virtual por aí, em algum curso, palestra, não é mais sobre integração vida pessoal e profissional, é sobre integração de vida, tudo é vida. É muito curioso que a gente pense que tem a vida e a vida profissional. É muito curioso que a gente tem aí no fundo, na mente, uma mentalidade ou alguns paradigmas ainda que sustentam que esse tempo que a gente está no trabalho não é exatamente um tempo de vida. São dezenas de milhares de horas, né? É vida sim, né? A doutora Ana Cláudia Quintana fala, você não liga, né, vida no on e no off. Eu vou ali fazer uma coisa que eu não gosto, vou botar no off. Quando eu voltar, eu boto no on. O que você faz quando assume essa postura, quando nós assumimos essa postura, é esgarçar o tecido da vida que é o tempo, né? Esgarçar de uma maneira irrecuperável, a gente não recupera. Então, eu estou falando tudo isso porque a nossa orientação hoje, dentro das nossas formações, e todo profissional que vem fazer uma qualificação, porque a gente não faz cursos introdutórios, todos os nossos cursos são de qualificação para profissionais que já estão em algum percurso, que tem afinidade com o curso, volta, você vai falar sobre felicidade no trabalho, regressa e olha o construto de felicidade. E é aqui, e eu estou falando o que eu falo, por exemplo, na primeira aula, em um pedacinho de uma primeira aula do Chief Happiness Officer, é o que eu estou dividindo com vocês aqui. Porque eu vejo a necessidade da gente fazer alguns upgrades, algumas atualizações. A gente pede para as pessoas voltarem e olharem para um construto, que é um construto muito usado. E, de novo, por que eu vou falar desse construto? Porque ele está muito presente, citado em produção científica. Eu vou escolher os construtos, em primeiro lugar, que são muito citados. Isso dá robustez para esse construto dentro da ciência. E aí eu vou trazer o construto da Sonali Burmiski e outros 2 pesquisadores, uma fonte importante que todo mundo conhece, quem está na psicologia positiva, quando ela vai dizer que, e aí venham comigo que nós estamos falando de felicidade de quem trabalha. Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar associada à percepção de que a vida tem sentido e vale a pena. Ou seja, vou voltar com o construto de Berkeley e a gente vai fazer aqui um ligar de pontos. Construto de Berkeley para a felicidade no trabalho. Percepção de que o tempo no trabalho é bem vivido, com motivação e de que o que se faz tem valor. Bem-estar e sentido, né? Tá aqui, tá claro. Bem-estar e sentido. Sonali Burmiski falando de felicidade. Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar. Opa, já tá aqui o bem-estar associada à percepção de que a vida tem sentido e vale a pena. O que Berkeley, no meu ponto de vista, fez lindamente foi se apropriar do construto de felicidade com uma adaptação para a experiência profissional, mas ainda é o construto original de felicidade. Por quê? Porque está falando dos 2 pilares que sustentam a abordagem da felicidade a partir da psicologia positiva. O primeiro pilar, as emoções, ou seja, mais emoções positivas que negativas. Isso eu não quero ter só em casa, minha gente, eu quero ter também quando eu estiver fora de casa trabalhando, eu quero ter na igreja, eu quero ter no clube, eu quero ter entre os amigos, um pouco mais de emoções positivas do que negativas. Esse é o pilar dos afetos, das emoções. O outro pilar é o pilar do sentido e propósito. E aí, olhar para a vida do jeito que ela é, apesar e a partir das circunstâncias, e se fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu gosto também de trazer, e talvez vocês já tenham ouvido isso por aí,
em alguma sala de aula minha, que é olha para sua vida agora. Olha com o olhar periférico. Eu estou olhando aqui para a lente, né? Mas eu consigo ter uma percepção periférica. Olha para o que cerca você. Sua construção de vida, porque o que nos cerca, de certa forma, é resultado de decisões, e de decisões que a gente tomou e de decisões que a gente não tomou. Então, olha a sua volta, onde você está agora assistindo a essa live. Eu aqui de onde eu estou transmitindo, de casa, em Brasília. Pensa naquilo que cerca você e naqueles que cercam você, que constituem a sua rede de apoio social e afetivo real. E faz essa pergunta que é amanhã. Você deseja que tudo isso e todas essas pessoas, pode ser uma só, é suficiente, estejam exatamente onde elas estão? Você deseja acordar amanhã e ter exatamente o que você tem hoje? Essa é uma percepção muito breve, muito rápida. Se você responde sim, e tá tudo bem se você responder não, tá tudo certo. Tem momentos que a gente não quer mais determinadas circunstâncias. Você tem essa percepção de que a vida do jeito que ela tem sentido e vale a pena. O que a psicologia positiva nos traz, e é importante a gente ter uma dedicação à compreensão dos dois pilares ao longo do nosso estudo infindável, que a gente sempre seguirá estudando, especialmente numa ciência que está em ebulição, em transformação, 24 anos de vida, é muito pouco, é que a gente vai sempre falar do pilar das emoções e do pilar do sentido. Eu vou dar outros nomes para vocês, porque a gente vai achar isso com alguns nomes diferentes, que não está errado, todos os nomes são certos, depende da abordagem do autor. A gente fala de emoções, as emoções constituem também a hedonia do grego, vem lá da filosofia grega, que está ligado exatamente a emoções de valência positiva. Eu quero fazer aqui uma distinção importantíssima entre hedonia e hedonismo. Eu vou dar aqui a analogia, vocês vão captar e não vão esquecer mais. Consumo e consumismo. Consumo é uma experiência absolutamente saudável e necessária. O consumismo pode ser extremamente deletério e é desnecessário. Então, a hedonia é uma vida com prazeres sem excesso. O hedonismo, esse é deletério. Mais uma dose de prazer, mais uma dose de prazer, mais uma dose de dopamina. Agora vamos dobrar a dose de dopamina. Isso, a Carla Tiepo falou uma vez numa aula nossa, fala da escalada de dopamina que a nossa sociedade vive, que não vai levar a gente para um momento de felicidade, ao contrário, leva a gente para sofrimento. Então, emoções ou hedonia ou afetos, o estudo dos afetos, ou bem-estar subjetivo. Então, de novo, a professora que vive em mim e trabalha, enquanto está acordada, está viva. Bem-estar subjetivo não é sinônimo de felicidade, gente. Não é. É um aspecto da felicidade. Bem-estar subjetivo é o que contempla o aspecto afetivo das emoções. É importantíssimo, mas não é sinônimo, tá? Quando a gente vai para o outro pilar, que é o pilar do sentido de vida e do propósito, vamos distinguir os dois? Eu acho que vale a pena também. Sentido está no âmbito da narrativa cognitiva. Como eu construo cognitivamente um sentido. Então, longe de qualquer aspecto místico e falando só do lugar da ciência, a gente não nasce com um sentido de vida. De novo, respeitando as crenças, os dogmas, aqui falando só do campo científico. Não nascemos com um sentido. Não tem um manual no qual eu vou verificar qual é o sentido da minha vida para eu realizar. É uma construção. E é uma construção cognitiva. Quando eu consigo cognitivamente dizer isto dá sentido para a minha vida, eu estou falando do sentido. Quando eu consigo operacionalizar o sentido, eu estou no campo do propósito. Então, só para a gente ter distinção aqui entre as duas palavras dentro do estudo de sentido e propósito, e a nossa grande fonte viva é o professor Michael Steger,
é a Universidade do Colorado, grande pesquisador dessa área, tem um laboratório só dedicado a isso, e a nossa leitura necessária quando a gente fala de sentido de vida é Viktor Frankl, com Em Busca de Sentido. Isso é necessário. Tá? Então, ali, primeira década para a segunda década do século XX, neuropsiquiatra, fundamental. A gente chama ele de filósofo, não, ele é neuropsiquiatra e pesquisador. Então, algo pode estar no campo da narrativa e normalmente está no campo da narrativa para depois entrar em operação. Uma forma da gente perceber isso de maneira mais prática eu talvez não faça o trabalho que eu gostaria de estar fazendo, mas eu sei qual é o trabalho que teria sentido ou tem sentido para mim. Quando eu começar a viver isto, eu estou vivendo isso que está no campo do propósito. Então, o propósito é bem-estar psicológico. Por isso que a gente não pode dizer que bem-estar subjetivo é sinônimo de felicidade. A felicidade é composta por, via psicologia positiva, bem-estar subjetivo, emoções e bem-estar psicológico, que é cognitivo. A gente também vai chamar de eudaimonia, que eu amo de paixão. Amo de paixão. Para mim é muito forte. Na minha experiência de bem-estar, né, o peso da eudaimonia. E é isso. A gente vai ter variação de pessoa para pessoa. Quando a gente fala que é hedonia e eudaimonia, isso é para uma média populacional. Toda estatística, ela vai falar de uma média dentro da população que foi pesquisada. Ela não vai falar para mim, ou para você, ou para minha mãe. As pessoas têm diferenças. E a eudaimonia é a vida virtuosa. Então, de novo, a gente volta lá para a filosofia helênica da Grécia Antiga. Aqui a gente fala de Aristóteles, e que ele vai dizer que é possível ser feliz. A pergunta, isso está em todas as minhas aulas de psicologia positiva, é como ser feliz num mundo tão desafiador. Esta é a pergunta clássica feita a Aristóteles. E Aristóteles responderia se aqui estivesse, se ainda mantivesse a mesma ideia. É possível ser feliz a partir do daimon e do areté. O daimon é o que há de divino em nós. Vamos trazer para a vida, né, hoje, as nossas virtudes, aquilo que nos constitui, o que há de certo conosco. É aí, gente, que brilhantemente os pesquisadores, junto com 50 pesquisadores, junto com Martin Seligman, desenvolveram o assessment, o VIA, para ajudar as pessoas a identificarem as suas virtudes de assinatura, suas forças de caráter de assinatura que estão contidas em virtudes. É possível, no mundo de sofrimento, de dor, de guerra, de escravidão e de morte. Essa é a fala de Aristóteles, mas cabe perfeitamente hoje, ano de 2022, é possível, diante dessas circunstâncias, ser feliz a partir do daimon, do que há de certo com você, da expressão das suas virtudes e das suas forças a serviço de algo além de você, e do areté. E o que é o areté que é tão pouco citado? O areté do grego é excelência. É possível, expressando tudo o que há de melhor em mim, com excelência. Mas excelência não é perfeccionismo. Existem alguns estudiosos que estão tentando caracterizar uma síndrome de perfeccionismo. Ainda não está totalmente maduro esse estudo, mas eu acho que vai acabar chegando sim numa maturidade, que é um adoecimento, né? De tanto buscar essa condição de perfeição, a gente pode sim adoecer. E se você vive isso, eu falo, obviamente eu leciono psicologia positiva, mas o meu campo de pesquisa é psicologia social hoje. Eu faço questão de lembrar que a gente não se constitui sozinho, a gente se constitui no meio. E se a gente, por acaso, experimenta algumas características ou comportamentos que a gente não gosta, primeira coisa, né, como por exemplo um perfeccionismo que não faz bem, primeira coisa é autocompaixão, né, é se acolher, entendendo que muito do que nós fazemos e somos, não que seremos para sempre, mas que somos hoje, é constituído socialmente. Por padrões, por estímulos, por aprendizados, e somos muito impulsionados a sermos empreendedores de nós mesmos, né? Essa fala não é minha, de grandes filósofos e sociólogos, como por exemplo
Byung-Chul Han, estamos empreendendo, né? Temos que ser magros, jovens, com botox, né? Tudo muito perfeito, porque não foi a gente que inventou isso, minha gente. Isso é social. Isso é a ideologia neoliberal. O neoliberalismo não é um modelo econômico, é uma ideologia. Isso fica talvez para uma próxima, se vocês quiserem, a gente entra nessa conversa numa próxima live. Então, eu estou aqui trazendo vários elementos para fazer a seguinte pergunta: não seria a felicidade no trabalho a mesma felicidade que a gente deseja viver em outra circunstância da vida? Um pouco mais de emoção positiva que negativa e a percepção de que o trabalho tem sentido e vale a pena? Esse é um convite que eu faço nessa aula, que é a primeira aula do Chief Happiness Officer, e que eu divido aqui com vocês. E aí eu trago um paradigma que a gente defende, o paradigma de que não cabe mais falar de felicidade no trabalho, porque, de novo, né, essa configuração de trabalho se diluiu para muitos de nós. Não sou duas pessoas, a que trabalha e a que vive. E aí o convite que tem estado presente nas minhas publicações, no meu material científico, está no livro, vamos falar da felicidade de quem trabalha. E eu tenho mais argumentos para trazer para vocês, e aqui eu já entro num segundo momento, que é como é que a gente mensura a felicidade no trabalho. Veja bem, se eu disse que não existe uma única definição de felicidade no trabalho, que as organizações precisam decidir uma a uma, dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, dentro do seu desafio com as pessoas, o que está causando sofrimento nesse momento para as pessoas, elas precisam decidir, de preferência em comitê, né, nunca nas mãos de uma única pessoa, algumas cabeças pensando o que será a felicidade no contexto da sua iniciativa. Se não existe uma definição, é claro que não existe uma única e ideal forma de mensuração da felicidade no trabalho. É um equívoco tentarmos afirmar que tal instrumento ou tal escala é a perfeita. Todos nós que produzimos e validamos escalas, por exemplo, a gente tem uma que foi validada aqui na Universidade Católica de Brasília, a gente tem os grandes pesquisadores ali, sob a coordenação do professor Narbal, na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu imagino que já estejam em vias de publicar uma escala de felicidade no trabalho. Todos nós sabemos que ninguém está constituindo o padrão ouro de mensuração. Como que a gente decide como mensurar? Depende do que você definiu como felicidade, depende do que você definiu como bem-estar. Você tem que olhar para o construto que está válido dentro do seu projeto, dentro da sua organização, e verificar qual é o instrumento adequado para fazer essa aferição. Os construtos científicos, todos que têm validação científica, têm indicação de alguns instrumentos. Então, se eu vou avaliar, por exemplo, se eu entendo que aqui na minha organização X cabe falar de engajamento, eu já falei para vocês há pouco que engajamento é construto de felicidade no trabalho, o que a cultura, o que a liderança, o que o CEO, o que o RH consegue trabalhar é engajamento, eu preciso usar uma aferição de engajamento. Tem o menor sentido eu usar uma aferição de florescimento se eu vou trabalhar engajamento. Eu posso usar as duas, mas eu não posso deixar de usar um instrumento que afere aquilo que eu disse que é felicidade, ou aquilo que eu disse que é bem-estar, ou saúde mental. Saúde mental, se você está se aproximando dela, não a partir do florescimento, que é saúde mental positiva, mas do enfrentamento ao sofrimento, não tem o menor sentido você não utilizar uma escala de rastreamento de sintomas e sofrimento nessa população. Então, há que se ter uma simetria entre o que nós definimos, qual é o construto que está sendo usado, e a forma de mensuração. A gente defende, assim, radicalmente, o uso de 2 a 3 escalas. Por quê? Porque cada escala mede um aspecto, mede um construto. E às vezes você olha, por exemplo, e a gente tem estudos que mostram isso, existem. O engajamento está ótimo. E você aplica um SRQ-20, que é uma escala de rastreamento da OMS, de rastreamento de transtornos mentais e comportamentais, e está severa a incidência ali de autorreferência de sofrimento.
Então, se eu olhar só para o engajamento, eu tenho uma foto, é igual uma tomografia. Eu gosto de usar essa analogia. Tomografia é uma imagem construída com várias fatias. São várias fatias de imagem, tanto é que a tomografia, enfim, ela é construída com várias fatias de imagem para formar aquela imagem completa. Cada escala avalia uma fatia do que seria essa grande questão da felicidade no trabalho. Então, escolha um construto, parta dos construtos científicos e quando eu digo o seguinte, falo isso aqui abertamente, quando a gente estuda e vai levar, e a gente não tem ali um compromisso acadêmico, que é diferente, a gente não pode inventar nada na academia, tudo tem que ter uma fonte, a não ser que você valide a sua invenção, mas dentro das organizações você pode hackear. Você estudou, você sabe o que é, você tem referências, ajuste para a sua realidade. Primeiro ponto. Depois, e aí fica aqui o meu convite. Você vai olhar para a felicidade no trabalho ou você vai olhar para a felicidade de quem trabalha? O que isso significa na prática? Significa que eu olho para o sujeito, para o indivíduo, para o trabalhador, além muros da empresa. Eu vou olhar, por exemplo, aspectos como uso do tempo. E eu estou aqui mencionando a escala FIB, né, de Felicidade Interna Bruta, que já está adaptada e validada no Brasil, também pelo nosso grupo. Ela vai avaliar a qualidade do sono. Mas as pessoas não dormem na empresa? Mais ou menos, né? Hoje a gente está dormindo, tá morando no trabalho, né? Para quem está trabalhando em casa. Mas voltando à questão aqui verdadeira, problemas de sono afetam absolutamente tudo. Afetam a saúde física, afetam a saúde mental, afetam o humor, aumentam o risco de câncer. Isso só para mencionar, o sono é ativo. Eu posso estar deitadinha, estiradinha na cama, mas existe um processo ativo, orgânico, acontecendo de regeneração. Isso para citar para vocês um elemento que não de uma vivência que não acontece no trabalho, mas que afeta o trabalho. O que a gente chama atenção é para a urgência de se integralizar a felicidade e não mais compartimentalizá-la. É difícil isso. Não mais compartimentalizá-la, integrá-la. O convite para o olhar sistêmico. Aí você vai me dizer o seguinte, e às vezes a gente ouve isso, mas como é que eu resolvo o problema da pessoa que não dorme? Primeiro, se você não souber quais são os problemas que existem na sua população, você vai fazer um sorteio, né, de ação, do que você vai fazer no seu plano de ação. Depois que muitas organizações, as estruturadas, têm muitas vezes um plano de saúde. Depois existe uma coisa chamada higiene do sono, que é um processo de educação. Eu não estou dizendo para ninguém colocar um trabalhador para dormir, mas a gente pode entrar, por exemplo, com um processo de educação. A gente pode entrar, por exemplo, com um processo mais cuidadoso de encaminhamento para assistência das pessoas que quiserem. Vamos lembrar que felicidade para quem tem uma vida digna, passa por uma deliberação pessoal. Vamos lembrar que empresa não faz ninguém feliz, que Estado não faz o cidadão feliz. O que o Estado e as organizações devem fazer é zelar pelas condições, atuar nas condições. No caso das organizações, mitigar sofrimento e potencializar as condições para que o indivíduo possa deliberar e se comprometer com a sua felicidade. Esta é uma decisão de cada um. Tem a assistência e algumas pessoas não vão desejar se tratar. Mas quando a gente sabe, por exemplo, que a incidência é mais alta do que a média, a incidência de insônia, gente, no Brasil, antes da pandemia, era de cerca de 15%. A insônia, assim como um quadro, realmente, como um adoecimento, não um mal-estar que a gente vive esporadicamente, que tira o sono. Eu gostaria de saber quem consegue ser feliz exausto. Se a gente entender que felicidade é um processo neurofisiológico mediado no sistema nervoso, não dormir adequadamente vai afetar o equipamento. Não tem saída, afeta o equipamento. Então, esse é um convite também, olhar além muros da empresa. Existem várias escalas, a gente costuma compartilhar na formação do Chief Happiness Officer as escalas que são abertas, ou seja, que são livres para uso. De novo, não preconizando jamais
que a nossa escala FIB-T é a perfeita. Depende. Depende de como você vai construir o seu programa, depende do que cabe na sua organização. Então falamos aqui um pouquinho sobre o que é felicidade no trabalho. Cada um tem o direito de definir como quiser e é muito importante que a gente saiba o que é felicidade hoje, para mim. Mas trouxemos aqui também o pensamento dos construtos sobre felicidade no trabalho, que é um caminho, e de quebrar um pouquinho esse paradigma, porque o momento é completamente diferente de tudo que já vivemos antes em relação ao trabalho. E pensarmos no bem-estar integralizado deste trabalhador. O que eu estou chamando, e alguns alunos já adotaram, tem a Bibi, e eu fico muito feliz quando eu vejo a Sicredi lá no Sul, depois que a Bibi passou pelo curso, usando felicidade de quem trabalha. Eu vibro, porque a gente já entende que o olhar é amplo, é de amplo escopo para esse trabalhador, né? Para esse ser humano. Depois, como planejar, né? Quando a gente tem um bom diagnóstico, quando a gente fez uma aferição adequada, usando escalas adequadas, lembra que eu mencionei que é bom usar 2, no mínimo 2, maravilhoso quando a gente consegue usar 3, porque a gente tem algumas informações diferentes dentro dessa abordagem de felicidade, bem-estar e saúde mental. E se apropriar dos indicadores da organização. Já existe muita informação dentro da organização. Então, dá uma olhada naquilo que existe. Por exemplo, na área de indicadores, KPIs, OKRs relacionados à gestão de pessoas. A gente tem uma lista enorme que a gente divide para ajudar as pessoas a procurarem na sua organização o que tem. Mas a gente tem um turnover, que é uma rotatividade, retenção de talentos, presenteísmo, toda a parte de perfil epidemiológico, por que as pessoas se afastam por motivo de doença, quais são essas doenças, né? Com qual incidência? Está concentrado, existe determinada doença concentrada em determinada função ou área? Gente, Brasil é mais ou menos assim, né? Doenças do sistema osteomuscular, em primeiro lugar, transtornos mentais comportamentais em segundo. Às vezes, em algum momento, organizações experimentam até os transtornos comportamentais, mentais comportamentais em primeiro. Lembrando que em algumas circunstâncias há somatização. Então eu posso ter um diagnóstico de uma doença do sistema osteomuscular que pode ter aí uma interface com o sofrimento psíquico. Isso existe, está documentado na literatura. Então a gente tem que olhar para isso, olha para o que existe dentro da sua organização. E ver uma coisa negligenciada, as entrevistas de desligamento. Quem está olhando para essas entrevistas? Elas nos contam porque as pessoas deixam a empresa. Será que a gente não descobre elementos importantes que precisam ser observados no nosso plano? Claro que a gente descobre. E se a gente der um pulinho no Glassdoor, ou nessas plataformas onde os ex-colaboradores e até os colaboradores anonimamente falam da empresa? O que eles estão falando quando eles podem ser 100% honestos? Será que eles estão dizendo muito do que eles contam não é verdade? Quando você chega lá não existe flexibilidade, não existe trabalho híbrido, etc, etc. Existe muita informação na sua organização, no seu cliente, onde você pode ali localizar elementos que ajudam você a ser cirúrgico no desenho do seu plano de ação. O que define um plano de ação não é um programa bacana que eu vi na Google, não é isso. É o que a sua população ali dentro da organização precisa. Isso é que define qual é o plano de ação. E o primeiro ponto de um programa de felicidade é o avesso, é a infelicidade, o que está causando sofrimento nessa população e que é desnecessário. Porque prazer e sofrimento no trabalho são experiências inerentes ao trabalho. Quando de repente um prazo aperta, isso me gera estresse, mas é um estresse agudo em resposta a uma circunstância pontual, não é um estresse crônico. Então, sofrer no trabalho. Agora, existem estressores e causas de sofrimento que são completamente necessários, que normalmente vão estar ligados à cultura da organização, ali estabelecida, a modelo de liderança, e a gente precisa revisitar isso. A ausência de um sentido nessa organização, há impactos, a gente chama isso de externalidade em ESG, externalidades negativas, ou seja,
para fazer o que a empresa faz, ela deixa algumas faturas ambientais, sociais negativas, isso também causa mal-estar a quem trabalha. Então, a gente se aproxima a partir da dor. A gente precisa conhecer o que causa sofrimento. E aí, de novo, eu acredito que é preciso conhecer o que causa sofrimento dentro e fora, porque é a mesma pessoa que vai fazer a entrega de valor para o meu cliente, para o mercado, não é outra pessoa, é a pessoa que possivelmente também pode estar sofrendo. Esse olhar importantíssimo, por exemplo, para a equidade, não é sobre igualdade só, é sobre equidade, é o que as pessoas precisam. Os relatos mais importantes para mim, eu tive 2 relatos esse ano, foram relatos de executivos que passaram por algum curso nosso, 2 mulheres, e eu vou lembrar de um que me tocou, e eu conto essa história com certa frequência em sala de aula. Uma mulher, uma executiva de RH, a empresa retornou toda para o presencial em dezembro, mais ou menos, não, em janeiro. Em dezembro, ela soube que o seu filho, de 4 anos, estava com diabetes e assim, descompensado, né, precisando da atenção dela full time. E ela levou isso à sua gestora superior, imediata, e pediu para não voltar. Se a gente pensar em igualdade apenas, precisamos tratar todos da mesma forma. Mas esta mulher, essa mãe, com essa criança com diagnóstico de diabetes, que precisa dela para funcionar adequadamente, pelo menos numa importante fase de adaptação do tratamento, ela não é todo mundo, né? E a organização cedeu. E, obviamente, uma organização, não vou mencionar, não estou aqui para fazer nenhuma propaganda de ninguém, nem de nada, mas é uma organização que eu admiro muito, e ela cedeu, e ela é a única pessoa que não voltou. Comovi também uma história muito bonita numa última turma de segurança psicológica de uma pessoa que, ao contrário, estava afastada por motivo e segue ainda numa questão de saúde muito delicada, mas pediu para voltar a trabalhar depois de 3 meses do início do seu tratamento, porque remotamente em casa, porque trabalhar seria para ela essencial para a sua recuperação. E é isso, né? As pessoas não são iguais, as mulheres sofrem mais, se a gente pensar em população, média populacional, não eu ou você que está me ouvindo, mas de maneira populacional. Nós, mulheres, temos uma maior probabilidade de desenvolver um transtorno mental e comportamental agora, durante a pandemia. Há inúmeros estudos que mostram isso. Precisamos olhar para as mulheres também com muito cuidado, né, com muita atenção. Então, acho que eu pude trazer para vocês as 3 questões, a questão do que é felicidade no trabalho, como mensurar, como planejar. É a minha população que me conta o que eu preciso fazer. Então, a minha capacidade de diagnosticar precisa ser bastante elevada. E quando eu não sei como fazer isso e tenho estrutura, que eu busque parceiros no mercado que me apoiem. A gente sabe, tem muita organização extremamente estruturada, com budget, e que pode fazer isso. Enquete, pessoal. Criei 3, 4 perguntas, 5 ou 6. Não é pesquisa, é enquete. São perguntas que me trarão respostas e que eu não poderei afirmar que a pesquisa que eu inventei aleatoriamente mede o que eu digo que ela mede. Quando a gente faz validação de instrumento, a gente submete o nosso instrumento, todos os dados coletados, a inúmeros programas informatizados que vão testar o nosso instrumento. E a gente fica ali torcendo, né, para ele ter validade, mas sem ter a menor certeza disso até que todos os resultados saiam. Psicometria é uma coisa muito séria. Eu tenho recebido nos últimos tempos muitos alunos que perguntam: posso mexer na pesquisa? Você pode o que você quiser. Só entenda o seguinte: quando você mexer na pesquisa, você não tem mais garantia de que ela vai mensurar aquilo que ela se propõe a mensurar. Quando você mexer, por exemplo, na escala de Utrecht, que é a escala desenvolvida pelo professor Wilmar Schoffeli, na Universidade de Utrecht, na Holanda, com muito estudo, com muito rigor científico, você não vai ter mais certeza que você está mensurando para valer o engajamento no trabalho. Vamos respeitar a ciência, vamos fazer a pesquisa como ela foi validada, porque, caso contrário, é um experimento. E eu vou dizer para vocês, a gente não devia fazer experimento com pessoas, né? Existe ética em pesquisa, a gente tem que submeter a comitê de ética, é muito sério.
Esse aqui é o meu esforço, pessoal, para aproximar a academia, a ciência, do mundo corporativo de onde eu vim. Eu não fui constituída no mundo científico, essa é a minha segunda encarnação profissional. Eu fui moldada no ambiente corporativo, eu fui construída no ambiente corporativo. Então, fica talvez um pouquinho mais fácil para eu tentar fazer essa ponte, né? Tentar traduzir o que a gente tem na ciência, construtos, escalas, formas de planejamento, preceitos, para que vocês possam fazer isso nas organizações. Era isso que eu tinha para dizer. Se alguém quiser trazer algum comentário, eu vou ficar super feliz de poder ouvir alguém também um pouquinho. Vou lembrar um pouquinho do que vai acontecer em março. Março é um mês importante, né? A gente já está vendo várias programações aí para o mês que marca a passagem do Dia Mundial da Felicidade. A gente tem 2 programações super importantes e afetivas aqui pra gente. Uma delas é no dia 20 de março, no próprio Dia Mundial da Felicidade, quando pelo 5º ano consecutivo a gente realiza a aula no Brasil de apresentação dos resultados com análise dos resultados do Relatório Mundial da Felicidade. Ele sai no dia 18 e no dia 20 a gente já está com esse material todo traduzido, analisado, para dividir com vocês. A gente sabe que nem todo mundo consegue, infelizmente, mas é a realidade, acompanhar uma apresentação em inglês ou ler um relatório em inglês. E a gente precisa capilarizar esses resultados. Então se inscreva, vai lá na bio, participa, é gratuito. Vai ser um domingo, às 18 horas, se eu não me engano, 1 hora de aula. A gente faz com muito carinho, com muita seriedade, para poder ajudar vocês a analisarem o relatório. Isso dia 20 de março. Dia 14 de março eu estarei em São Paulo, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional da Avenida Paulista, às 19 horas, para o lançamento, aspas, oficial do livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade. Se estiver por aí, quiser sair do trabalho, quiser sair do que está fazendo e passar, vai ser uma alegria poder conhecer alunos aí da PUC que acabam assistindo aulas que a gente, online, que a gente não chega a conhecer vocês. Vai ser muito bacana. O livro vai estar à disposição em livrarias a partir do dia 1º de março. Agora está em pré-venda, que tem um desconto que eu acho que é de cerca de 30%. Você compra agora e ele vai ser postado para você a partir de 1º de março. Link na bio. O que é o livro? O livro é o maior esforço que nós podemos fazer, que eu pude fazer, especificamente o livro é meu, como autora, de dividir o conhecimento. Se perguntar quanto tempo eu levei para escrever, eu vou dizer que 8 meses. Mas isso não é verdade, eu levei 7 anos para escrever esse livro. Tá? Tudo lá, absolutamente tudo que um livro de 120 páginas é capaz de comportar. A gente sabe que nem todo mundo pode vir para uma pós-graduação, nem todo mundo pode fazer uma certificação, ou precisa fazer, e a gente precisa que as informações cheguem em mais pessoas. Esse é o esforço. E hoje a gente está num Felicência 2.0, a gente está num segundo momento aqui do Instituto, num segundo momento de pesquisas. Estava na hora da gente dividir tudo que a gente tem tratado, por exemplo, uma certificação de Chief Happiness Officer, um pouquinho do que a gente trata no FIB, mas como fazer? Como enfrentar o sofrimento das organizações? Como sermos proativos? De coração eu digo para você que o importante está no livro, para que você possa usufruir desse conhecimento com investimento barato, pequeno. E a gente tem uma turma de Chief Happiness Officer de 7 a 11 de março, as últimas vagas. Não sabemos ainda quando teremos uma próxima, porque agora nesse momento, a partir do 3º mês do ano, a gente já ingressa fortemente nos projetos corporativos, de educação corporativa, que vão consumindo muito da minha agenda, e a gente tem que reduzir as formações abertas. Então, 7 a 11 de março, a gente tem mais uma turma de Chief Happiness Officer no modelo já de 2022 ampliado, e a gente tem já esgotado uma turma de ESG para profissionais de saúde. Então quem está aqui está inscrito, a gente vai se ver aí no lançamento desse curso. Super obrigada. Ok, Adriano, será super bem-vindo, serão super bem-vindos. Legal, eu vou ver, abril eu tô na PUC, eu vou passar uns dias na PUC, a gente tem algumas aulas lá, vou ver se de repente a gente consegue organizar, não sei, aí depende da editora, porque quem faz isso é a editora, organizar uma sessão em alguma livraria também da PUC para encontrar. Tem muitos alunos no Rio Grande do Sul,
vai ser uma satisfação também poder estar com vocês. Vocês conhecem a gente, mas a gente não chega a conhecer muitos de vocês, né? É isso, pessoal. Obrigada, minha querida Aline. Com isso a gente encerra. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Vai ficar aqui no IGTV se eu não fizer nada errado, mas eu acho que eu não vou fazer. E vão contando pra gente, né? Digam pra gente o que vocês querem que a gente traga numa live no mês que vem, tá bom? Obrigada. Boa semana para vocês.